7 horas em Portugal, 13 horas no Brasil. Eu sou a Cris Lazotti, a diretora e fundadora da Edu Portugal, e nessa Edu Talks de hoje eu estou mais uma vez com a nossa querida Ana Garcia, que ela é a representante da Católica Medical School. Católica Medical School, a gente tem um carinho muito grande, por quê? Porque a Católica é só a melhor universidade que a gente tem aqui na área de medicina, lecionado em inglês. Isso é um fato muito interessante, porque muitos brasileiros acham que aqui em Portugal todos os cursos são em língua portuguesa. Isso não é verdade. Está aqui a Ana Garcia, que não me deixa mentir. Então, vamos aqui começar a nossa Edu Talks. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Ah, o Alex está por aqui, a Giovana, a Isabela, José Fernandes, a Marcela, a Renata. Bacana, sejam bem-vindos. E também para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Bom, mas antes de falar um pouco mais, né, e passar para vocês as informações sobre a Católica, e a Ana vai apresentar um material bem bacana, explicando todo o processo, e vocês vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas diretamente com ela, eu quero passar um vídeo para que vocês conheçam como a Católica Medical School é, não só em termos de estrutura, que é uma instalação super moderna, mas também em relação aos valores, como é que funciona o acolhimento, como que é uma sensação dos alunos que estão lá dentro. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá? It all started with a dream that took 20 years to become reality. This is Católica Medical School, a place where future healthcare leaders improve their skills with the best facilities, the best tools, and the best technology. In our state-of-the-art campus, you'll become an outcome-driven thinker by unveiling the secrets of the human body at our anatomy lab. You will become an action-oriented strategist by knowing that our skills lab uses a hands-on approach. You'll become a problem solver by using problem-based learning methodology. Inspired by Maastricht University, education takes on a whole new dimension, creating a student-centered learning experience. You'll have the best clinical partner, Luz Saúde, one of the largest healthcare groups in Portugal, where you'll become an expert in reaching solutions by practicing in simulation centers to perfect your skills. Católica Medical School. The medicine of the future starts here. E com vocês, agora sim, eu passo a palavra para a Ana Garcia, que vai contar um pouquinho mais, mas lembrem-se, coloquem as perguntas aqui e aproveitem a presença da Ana, que ela vai ter todo o prazer em responder aí para vocês. Ana, boa tarde, prazer, muito prazer ter você aqui de novo e agradeço por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde a todos. Eu vou tentar falar aqui mais pausadamente, porque o sotaque em Portugal é um pouco diferente do Brasil. Se não perceberem alguma informação, peço, por favor, coloquem na caixa das perguntas para eu explicar depois mais detalhadamente. O meu nome é Ana Garcia, sou responsável de marketing da Faculdade de Medicina da Universidade Católica. A Faculdade de Medicina foi formada em 2020, portanto o primeiro curso começou em 2020 e estamos agora então com 4 anos e sempre, como vocês viram no vídeo, foi sempre um sonho da universidade ter o curso de Medicina. Um curso de Medicina é difícil lançar exatamente por tudo aquilo que é necessário construir até conseguirmos lançar uma Faculdade de Medicina e finalmente em 2020 nós conseguimos. Temos um campus totalmente novo, apenas para a nossa faculdade, como vocês puderam também ver no vídeo. É um campus todo moderno, o mais equipado. Também já vou mostrar algumas fotografias do espaço. Agora, Cris... Ana, eu quero só fazer uma observação, que a Ana falou uma coisa fantástica para vocês que estão no Brasil que não sabem. Ana, não foi fácil vocês terem a aprovação do curso de medicina, sendo que a Católica já é uma universidade de excelência reconhecida não só em Portugal, como na Europa, não é? Foram anos ali para conseguir a aprovação do curso de medicina, não é isso?
Exatamente, sim. Nós Por quê? somos uma universidade pública não estatal, ou seja, não somos uma faculdade privada nem uma faculdade pública, estamos ali um bocadinho no meio, mas conseguimos efetivamente ter esta aprovação do curso de medicina, que era algo desejado já há 20 anos. Pois, porque o que que a gente consegue tá percebendo? No Brasil, cada vez mais a gente observa várias e várias universidades abrindo concurso de medicina. Só que olha a diferença, gente, sobre estudar medicina nessas universidades e aqui na Católica. A Católica demorou para ter o reconhecimento, porque aqui em Portugal, uma universidade só pode abrir para captação de estudantes depois de ter o curso certificado pela agência A3S, tem que ter corpo docente aprovado por eles, infraestrutura, uma série de requisitos, não é, Ana? Sim, e ainda para mais numa faculdade de medicina em que precisamos ter laboratórios, como o nosso laboratório de anatomia, de investigação, da parte das competências, a medicina tem componentes muito, muito específicas e, portanto, que era preciso preparar tudo com muito cuidado para garantir que estaria tudo pronto, em funcionamento, para receber da melhor forma os estudantes que começaram em 2020. Ainda por cima, começámos em plena pandemia, Exatamente. E em mesmo pleno Covid. exatamente. E mesmo assim, a gente já tem muitos alunos dentro da Católica, mas assim, deixa a Ana contar que eu já conto outros detalhes, outras curiosidades para vocês. Pode seguir, Ana. Exato. Portanto, nós temos o nosso curso, como já falámos também, é totalmente lecionado em inglês desde o primeiro ano, portanto, tudo o que se passa na faculdade é em inglês. E o que é que isto proporciona? Proporciona que nós consigamos abrir o ensino da medicina a estudantes internacionais. Obviamente, no Brasil, vocês falam a mesma língua que nós, mas abre também a países que não falam a mesma língua, e, portanto, a língua comum da faculdade vai ser o inglês. Vocês vão ouvir muitas pessoas a falar com os colegas em inglês e às vezes sequer pensam, eu tenho bons conhecimentos de inglês, mas não sei se estou preparado para ter um curso totalmente em inglês. Isto é uma linguagem que se aprende. A linguagem universal de medicina é em inglês. Os livros que vocês vão ler, todas as formações, está tudo em inglês e, portanto, se vocês começarem a aprender logo os termos em inglês, é muito mais fácil. E sim, no início pode parecer um bocadinho assustador, mas depois vocês vão ver que rapidamente conseguem entrar no esquema em inglês e, obviamente, os outros colegas também ajudam, ou o próprio professor, se vocês estiverem a expor um caso, não se lembrarem de algumas palavras em inglês, obviamente o professor também ajuda, portanto não há que ter medo neste tipo de ensino. Importante referir também que a partir do terceiro ano os estudantes vão uma vez por semana para o hospital e, como estamos em Portugal, obviamente a maioria dos pacientes falará em português, portanto vocês vão ter sempre estas duas componentes. Temos a parte em inglês, que é tudo na faculdade durante os 2 primeiros anos, depois temos a outra parte a partir do terceiro ano, em que tudo o que é num hospital, se os pacientes forem portugueses, será em português, e tudo o que é na faculdade continua a ser em inglês. Por exemplo, os estudantes que não falam português têm então 2 anos que nós damos aulas de português para aprender então a língua portuguesa para irem para o hospital. E o que é que nos diferencia bastante? Nós somos uma faculdade que até agora nós admitimos 50 alunos por ano e a partir deste ano letivo, portanto do próximo ano, 25-26, vamos poder admitir 100 alunos por ano. Portanto, nós não temos salas cheias com 300, 400 alunos e um professor ali a dar matéria num auditório muito teórico. Não, nós temos um ensino muito personalizado. Nós funcionamos com uma metodologia que é o Problem-Based Learning. E o que é isto? São casos reais, práticos, onde temos salas pequenas para 10 alunos, portanto 10 a 12 alunos, grupos tutoriais, em que um professor vai expor um caso.
Por exemplo, a Maria estava a andar de bicicleta, caiu, partiu a perna, foi parar ao hospital. Pronto, e no caso vai ter vários detalhes. Vocês são os próprios alunos que têm que olhar para o caso e estruturar que informação é que têm que ir descobrir, aprender, questionar para poder resolver então esse caso clínico. E o professor vai funcionar quase como se fosse um moderador. Portanto, ele vai-vos guiar pelo caminho certo. Por exemplo, se estamos a falar da perna, vocês começam a falar de um braço que não teve nada a ver com o problema, o professor está lá para vos guiar então na direção certa. Obviamente, também temos aulas teóricas, porque sem teoria não se consegue aprender a prática, mas as nossas aulas teóricas também, tendo só 100 alunos por ano, são muito mais reduzidas do que a maioria das faculdades. Além disto, eu acho que às vezes nós vemos nas séries americanas que vai um médico num hospital e tem assim um grupo com 10 ou 12 estudantes de medicina que estão a olhar para o médico, a falar com o paciente, estão lá a tirar notas e é um grupo muito grande. Nós aqui não funcionamos assim. Nós temos 2 estudantes por um médico nas rotações clínicas. O que é que isto possibilita? Que tenham um ensino muito personalizado também nos hospitais e na parte clínica. Portanto, é muito importante ter esta componente prática e vocês também têm um mentor para os 3 primeiros anos do curso, que é um professor nosso, que tem um grupo de alunos, portanto vamos fazer uns grupos de mentoria individuais e também em pequenos grupos, para vocês se sentirem sempre acompanhados desde o primeiro ano. Depois, a partir do 4º ano, o vosso mentor muda já para algo mais específico. E, portanto, esta componente de perceberem que é um ensino muito personalizado, muito focado no aluno e um método de ensino muito centrado no aluno e no que o aluno tem que aprender é cada vez mais importante e é um método que nós aqui em Portugal fomos os pioneiros a utilizar e possibilita então que vocês, num curso se calhar comum de medicina, vocês vão aguentando os primeiros anos, não têm contacto com pacientes, não têm contacto com os hospitais e vão tendo aulas teóricas e depois chega ao exame, decoram e pronto, acabou. Aqui não, é um ensino contínuo e é uma formação contínua, portanto não vamos esquecer tudo o que aprendemos depois do exame, até porque em cada semana temos um novo problem-based learning, um novo problema e portanto temos que estar sempre a estudar e a acompanhar. Quando chegam à parte dos exames, aí vocês já estudaram o ano todo, portanto não é estar a decorar, é simplesmente fazer o exame com aquilo tudo que já foram aprendendo. Nós temos também os nossos laboratórios que vocês frequentam logo desde o primeiro ano, que eu já vou falar aqui mais à frente, que é o Skills Lab, o Anatomy Lab e o Research Lab. Mais à frente vou explicar depois cada um aqui em detalhe. Temos aqui, vocês podem ver aqui a nossa fotografia dos nossos alunos com alguns modelos da anatomia. Está uma foto aqui bastante animada e divertida. Portanto, aqui a estrutura curricular do curso, eu não me vou alongar muito, mas temos o primeiro ano, que é onde vocês vão aprender o funcionamento normal do corpo humano, portanto, como é que o corpo humano funciona sem nenhuma doença. No segundo ano começamos a introduzir então a patologia raciocínio clínico. Terceiro ano vamos uma vez por semana para os hospitais. 4º e 5º ano são as rotações clínicas e no 6º ano temos o estágio e é obrigatório também um projeto de investigação aqui na nossa faculdade. Isto porque a medicina, às vezes nós achamos que estudar medicina é ser médico de um hospital ou de um consultório, mas a medicina também avança porque há médicos na investigação, não é? Nós vimos o que aconteceu com a pandemia e com o Covid e a rapidez que conseguimos encontrar vacinas exatamente porque temos médicos e outras formações também na área da saúde que pesquisam, que investigam e, portanto, nós achamos que é uma componente bastante importante do nosso currículo. Eu queria explicar também aqui outra componente que é, normalmente num curso de
normal, mais tradicional do curso de medicina, vocês têm anatomia 1, anatomia 2, farmacologia 1, farmacologia 2, e só depois, quando vão efetivamente para as rotações clínicas, é que começam a perceber como é que estas áreas todas interagem. Aqui não. Se vocês forem ao nosso plano curricular no nosso site, vocês nem vão conseguir perceber o que é que cada componente diz. Por exemplo, temos uma disciplina que é Circulation and Breathing. Nós vamos estudar a parte toda da circulação e da respiração de forma integrada. Portanto, vamos estudar a anatomia, a farmacologia, a fisiologia, tudo de forma integrada. Portanto, nós não vamos estudar agora tudo de anatomia sobre isto, agora tudo de farmacologia sobre aquilo. Não, estudamos por partes do sistema humano, tudo de forma integrada. E, portanto, é um ensino mais interessante porque começamos a perceber o que é que cada parte implica na outra. E isto é também muito, muito interessante e diferenciador do nosso curso. Aqui temos então os nossos 3 laboratórios. A Cris queria intervir. Queria sim, Ana, obrigada. Para vocês entenderem como a Católica Medical School está na vanguarda dessa nova fase da medicina, né? Hoje em dia, mesmo nós, quando vamos procurar médicos, a gente sempre busca clínicas ou médicos que pensam na medicina de uma forma integrada, né? Porque não adianta a gente ficar pensando só de uma forma isolada, a gente tem que pensar na medicina de uma forma integrada. E é assim que a Católica Medical School ensina aos nossos alunos, né? Então, é um ponto muito interessante quando a Ana está aqui explicando para vocês como é diferente o ensino da medicina nas outras universidades tradicionais aqui em Portugal e como essa metodologia é bastante diferente no caso da Católica, tá bem? Era só para colocar essa observação. Obrigada, Ana. Exatamente, Cris, obrigada. E aqui, então, estes 3 laboratórios também nos distinguem bastante. Eu vou começar com o Research Lab, é o nosso laboratório de investigação, que já pude falar um bocadinho, onde os alunos desde o primeiro ano que têm então esta componente de investigação integrada no currículo. Depois temos o Anatomy Lab, o nosso laboratório de anatomia, onde vamos conhecer então a estrutura do corpo humano aplicado à prática clínica. Nesta fotografia, vocês podem ver aqui o exemplo do modelo. Portanto, nós começamos com modelos para vocês conhecerem a anatomia dos órgãos e do ser humano e depois começamos então a praticar em órgãos. Primeiramente em órgãos de animais e depois passamos então para o corpo humano, mas temos o laboratório mesmo totalmente preparado para esta componente de anatomia. Depois temos o Skills Lab. No Skills Lab vocês treinam procedimentos médicos e treinam a simulação. Aqui nesta fotografia nós vemos como se fosse um homem, é um boneco que faz de modelo e estes modelos que nós temos são muito interessantes. Eles respondem quase como se fossem pessoas, portanto, vocês aprendem a auscultar, aprendem a dar injeções, aprendem a fazer um parto. Nós temos modelos para vários casos diferentes e isto é interessante porquê? Porque vocês aprendem realmente, primeiro, aprendem modelos, depois testam uns nos outros, obviamente, mas aprendem antes de ir para os hospitais e a ter contato com o paciente. Portanto, vocês já têm, desde o primeiro ano, mais conhecimentos do que a maioria das pessoas nos outros cursos de medicina que só começam a ter contato com o paciente no 4º ano. Aqui ainda dentro do Skills Lab nós temos algo muito interessante que é a parte do core. Nós temos consultas simuladas desde o primeiro ano. Como é que isto funciona? Se nós queremos que os nossos alunos no 3º ano vão uma vez por semana para os hospitais, nós temos que os ensinar o que é estar com um paciente. E, portanto, nós temos gabinetes de consultórios na nossa faculdade, que são tal e qual como vocês vão ao médico, são gabinetes pequeninos, e vocês então têm que ser os médicos. E nós contratamos atores que são formados pelos nossos professores,
e que vão simular uma doença. Imaginem, vocês estão a estudar o coração, vão simular uma doença cardíaca e vocês têm que fazer a consulta toda, desde o início, desde o momento em que o paciente bate à porta até ao momento em que o paciente sai. Todas as consultas são simuladas e são gravadas para que vocês possam melhorar. E imaginem, podem-vos aparecer, por exemplo, uma adolescente grávida, um senhor idoso com Alzheimer, várias situações diferentes para vos pôr à prova. Porque quando vocês estiverem a trabalhar e quando estiverem a estagiar, vão aparecer 1000 situações diferentes e vocês têm que estar à vontade para saber agir com todas as situações. Por isso, nós temos muito feedback dos hospitais e clínicas com que trabalhamos e com que os nossos alunos vão estagiar, que os nossos alunos no primeiro e no segundo ano têm muito mais conhecimento do que outros alunos de outras faculdades no quarto e quinto ano, porque nós os treinamos para a vida real. E isto é muito, muito importante. Obviamente, também vos damos a teoria, como já referi várias vezes. Sem teoria não há prática, mas treinamos muito as questões práticas e treinamos mais do que isto a componente humana. Nós estamos a formar os médicos do futuro, estamos a formar médicos com uma componente humana forte e preparados para os desafios do futuro. Falamos, por exemplo, também muito de inteligência artificial no nosso curso, que vai ser cada vez mais relevante na profissão do médico. E, portanto, é muito importante vocês perceberem. Eu acho que já aconteceu à maioria das pessoas nós irmos a um médico que é bastante conhecido e bastante recomendado e, efetivamente, é muito bom na parte clínica, mas que depois quer explicar-nos as coisas, a nós que não somos médicos, não percebemos nada da área, não consegue transmitir bem a mensagem. É isso mesmo que nós aqui na faculdade ensinamos, é transmitir a mensagem a todo o tipo de pacientes e da melhor forma que o paciente entenda. Nossas parcerias. O nosso hospital universitário é o Hospital Luz Lisboa. Para quem já esteve em Portugal e para quem conhece este mercado, é dos maiores hospitais privados em Portugal e tem o maior centro de simulação, com aqueles modelos todos que eu falei, portanto, o maior centro de simulação em Portugal. Tecnologia de última geração, tem mesmo uma prática clínica muito boa e está mesmo na vanguarda aqui da modernidade, na tecnologia, e é onde os nossos alunos vão no terceiro ano. Obviamente, depois, a partir dos outros anos, vão percorrer os vários hospitais e as várias unidades de saúde que existem em Portugal. Inclusive, depois né? Nós temos... Sim? Desculpa. Inclusive, também é nesse Hospital da Luz, que é onde a Católica Medical tem parceria, que para você, se você tiver um filho ou filha, quem está aqui nos assistindo, ou você ainda é um aluno do ensino médio e quer testar os seus conhecimentos, será que medicina é para você? A Católica Medical School tem uma parceria com o Hospital da Luz, como a Ana está se referindo, até para Summer School. Então, tem uma Summer School agora, agora em julho, né? Então, acontecem todos os anos, Sim. onde vocês fazem essa Summer, né? Esse curso de verão, dentro do Hospital da Luz, e depois vão conhecer as instalações da Católica Medical School. Só fazer esse parênteses também, Ana. Obrigada, Cris. É mesmo isso. Nós, todos os anos, nós temos 3 cursos. Temos um na altura do Natal, temos um na altura da Páscoa e outro na altura do verão, em que os alunos vão 2 dias para o Hospital da Luz e passam um dia aqui connosco na faculdade e conhecem exatamente a realidade hospitalar e a realidade da Faculdade de Medicina. Portanto, quem conseguir ir a Portugal em alguma destas alturas é muito interessante. A do Portugal tem sempre a informação acerca do nosso curso, portanto, podem sempre contactar. Nós criámos o nosso curso a partir da base do curso da Universidade de Maastricht, que é a universidade na Holanda, que está no top 10 das universidades com menos de 50 anos e que é a pioneira, então, do modelo do Problem-Based Learning, do qual já tivemos aqui a oportunidade de falar. Eu acho que agora estamos aqui a falar um bocadinho na parte internacional. E queria falar também já aqui da parte dos programas internacionais que vocês podem fazer. Nós temos disciplinas optativas em que vocês podem escolher fazer estágios.
Estes estágios podem ser feitos em hospitais ou em faculdades no estrangeiro, de 1 ou de 2 meses. Portanto, isto é muito interessante, vocês podem fazer, eu penso que é a partir do 2º ano, e depois, a partir então do 3º ano, vocês podem fazer o tal chamado, que vocês já conhecem com certeza, o programa Erasmus dentro da Europa e também fora da Europa, caso queiram. Nós estamos a começar as nossas parcerias, porque até agora nós estamos só com 4 anos do curso e, portanto, estamos aqui a começar as parcerias. Mas se vocês não... Imagina, eu quero ter uma experiência internacional, mas não quero ficar 6 meses noutro país. Fazemos então um estágio de 1 mês. Fazemos um estágio num hospital de 1 mês. É uma experiência internacional que vos enriquece imenso o currículo. E o inglês, vocês já sabem os termos todos, portanto estão mais que preparados para ir para um país à vossa escolha, e a faculdade ajuda em tudo nestas questões. Aqui é o nosso campus, vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é um edifício todo moderno, todo novo, construído há 4 anos especificamente para os nossos alunos. Vou passar aqui algumas fotografias, agora são aqui as fotografias dos nossos laboratórios. Em relação a bolsas e prémios de mérito, vou explicar aqui também de forma geral. Portanto, nós temos prémios de mérito para os melhores alunos em algumas disciplinas. Por exemplo, o melhor aluno na disciplina de anatomia, o melhor prémio para a pessoa que tem mais experiência em voluntariado. Portanto, temos vários prémios que vocês podem aceder. Estes prémios são para alunos que já estão na faculdade, portanto, vocês podem nos conseguir a partir das notas ou a partir das experiências que tiveram na faculdade. Cris, essa já é uma pergunta da Isabela, que está aqui. Como é que funciona o processo de bolsas? Pronto, nós bolsas de estudantes para o 1º ano não temos. Temos então estes prémios de mérito que vocês vão conseguindo a partir das notas que vão obtendo na faculdade. Além disto, nós temos um gabinete de responsabilidade social que vocês podem, por exemplo, trabalhar para a faculdade e podem receber um valor à hora pelo vosso trabalho. Por exemplo, aqui no marketing nós recrutamos muito porque precisamos muito de ajuda em feiras, em visitas a escolas, em eventos que existem na faculdade, e precisamos de ajuda dos nossos alunos e, portanto, é como se fosse um trabalho que vão recebendo um valor à hora. Agora eu vou passar aqui para uma parte mais prática, que são as condições de acesso. E eu vou tentar explicar de forma calma, porque medicina não é um curso que se entre num abrir e fechar de olhos, e portanto há vários moldes diferentes. Eu tenho de explicar com bastante calma para vocês entenderem. Cris, Quero, Ana. Então vamos fazer o seguinte, porque a gente já tem pergunta aqui, vinda lá do YouTube, do Luiz Eduardo, perguntando em relação à forma de ingresso para quem está no Brasil. Então, Ana, vamos entender, a Ana vai explicar a forma de ingresso, mas vai separar para vocês qual a forma de ingresso do estudante internacional e a forma de ingresso do estudante com nacionalidade europeia ou cidadania portuguesa, porque a gente já tem perguntas até de cota de imigrante, Ana. Então, vamos seguir por onde? Por estudante internacional? Vamos seguir aqui primeiro umas condições de acesso gerais. Ok, vamos lá. Portanto, aqui nas condições de acesso gerais, queria explicar que nós temos uma componente para provas de ingresso, uma componente para médio do ensino médio, e algo que nos diferencia também é nós não contabilizamos apenas as notas. Nós temos entrevistas que vocês fazem na nossa faculdade, que são mini e múltiplas entrevistas. E o que é que são mini e múltiplas entrevistas? São 8 pontos em que vocês passam por cada fase, portanto, depois toca um alarme e vocês vão trocando de estação em estação, e são perguntas, ninguém vos vai perguntar nada sobre biologia ou sobre química, são perguntas de raciocínio ético,
de lógica para perceber a forma como vocês pensam, como vocês se exprimam, porque um médico, nós podemos ter alunos com notas altíssimas, mas depois não têm a componente humana que nós procuramos para ser médico. E nós avaliamos isto, está bem? E temos também uma carta de motivação com vossas experiências, explicando porque é que querem medicina e porque é que querem vir para a universidade, que projetos de voluntariado é que vocês já fizeram ou se fizeram, o que é que as várias experiências contribuíram para vocês enquanto pessoas, portanto, conhecer-vos um bocadinho mais. E como o curso é em inglês, é obrigatório ter o nível C1 de inglês, está bem? É obrigatório. Agora, vamos passar então aqui à distinção. Quem tem cidadania portuguesa ou europeia não se pode candidatar pelo Enem. Portanto, tem que fazer Exame Nacional Português. E o Exame Nacional Português é de quê? São 3 provas, que é Biologia, Geologia, Físico-Química e Matemática A ou B. Para os exames nacionais portugueses, os exames são em junho e a do Portugal tem sempre um curso de preparação que vos ajuda em tudo, porque isto é confuso, obviamente, vocês estão no Brasil, têm que vir a Portugal fazer os exames e, portanto, eu penso, neste cenário, vocês tendo cidadania portuguesa ou europeia, é sempre a melhor contactar a do Portugal e pedir ajuda. Nós já tivemos alunos que não trataram do processo com antecedência e depois faltava um ou outro documento e não foi possível, e tiveram que esperar um ano. Portanto, vejam tudo com atenção, falem com a do Portugal, falem connosco para garantir que têm tudo necessário. Agora, vamos passar então para estudante internacional. O que é um estudante internacional? O estudante internacional é alguém que não tem cidadania portuguesa ou europeia. E no caso aqui dos estudantes internacionais, nós aceitamos outros tipos de ensino, nomeadamente os ensinos lecionados em inglês, que é o IB ou esse diploma. Estas provas de ingresso podem ser utilizados para estudantes com cidadania europeia ou com cidadania não europeia. Portanto, IB, A-Levels, qualquer um pode apresentar. Quem é que pode apresentar o Enem? Apenas estudantes que não têm cidadania nem portuguesa nem da União Europeia. Só assim são considerados estudantes internacionais. E então, que disciplina do Enem é que vocês têm que apresentar? Ciências da natureza e suas tecnologias. Qual a nota mínima nesta componente do Enem? 700 pontos. Cris, quer explicar um bocadinho? Não, eu só quero falar quando formos falar um pouquinho mais sobre os exames IB, porque a gente tem uma pergunta aqui, tem uma dica muito importante para o aluno que está se formando por esse currículo. Então, mas se quiser perguntar agora... então, vamos lá. Do IB podemos já falar. Então, é a pergunta do Alex Bretas, ele pergunta, há como ingressar com a nota do IB? Então, Ana, eu vou passar para você e depois eu dou essa dica sobre o IB para vocês. Sim, portanto, nós aceitamos o IB. No IB, nós precisamos de 4 provas de ingresso. Porquê? Porque em Portugal, Física e Química é uma única disciplina. E no IB são disciplinas preparadas. Portanto, vocês têm que ter o Biology, o Chemistry, Physics e Mathematics. Pode ser Standard Level ou High Level. Nós não fazemos distinção. Agora, imaginem que vocês só têm 3 provas destas e têm a cidadania apenas brasileira. Vocês podem complementar as provas que vos falta com exames internos. É verdade, nós na Católica temos exames internos para estudantes internacionais apenas com cidadania brasileira que não tenham os exames todos suficientes. Portanto, era o Alexandre, não é? O Alex, exato. Alex, exatamente. Alex
Se quiser aqui também ter mais informações sobre o IB, nós podemos depois falar de forma concreta e específica no seu caso. Obrigada, Ana. E olha, Ana, vou só pedir para você falar novamente. Qual é a nota mínima do IB exigida em cada uma das 4 provas? É 5 em 7. 5 em 7. Então, aqui já fica uma dica. A primeira, sobre o IB. No Brasil, raramente nós vamos ter alunos de IB com 3 ciências, né? Então, aqui na Edu Portugal, a gente atende diversos colégios e a gente sabe que tem essa dificuldade. Da mesma forma que a Ana informou que o estudante internacional que tem a IB pode complementar utilizando a prova de ingresso dela, porque estudante internacional pode fazer a prova de ingresso da Católica como se fosse um vestibular. Por outro lado, o estudante que tem uma nacionalidade portuguesa ou europeia não pode fazer os exames internos da Católica. E aí complementa com o exame nacional. Agora, a dica número 2 é valiosíssima, que é algo que a Edu Portugal faz para todos os nossos alunos IB. Será que realmente esse aluno, se não tiver a nota do IB, não vai poder concorrer para medicina? Esse é um ponto que aqui a gente toma bastante cuidado, que é justamente avaliar até que ponto vale a pena utilizar diretamente as notas do IB ou não, porque nós sabemos que tirar 5, às vezes em algumas disciplinas do IB, não é fácil, não é mesmo? Principalmente para aqueles desafios dos alunos que têm alguns high levels aí, é um tanto complicado. Então, aqui na Edu Portugal, como bem a Ana citou, a gente até analisa qual é o melhor caminho para você conseguir, então, o teu tão sonhado curso de medicina na Católica Medical School. Obrigada, Ana. E o aluno até pode escolher, imaginemos, já tem o IB e pode ir fazer todas as outras disciplinas e depois escolhe o que mais o favorece. Exato. E então, em termos de candidaturas aqui ao nosso curso, as candidaturas estão abertas desde o início do ano e a primeira fase para quem tem cidadania portuguesa ou europeia termina já no dia 30 de maio. Esta é a primeira fase de candidaturas. Para estudante português ou europeu. Para estudante que não é português, as candidaturas vão até 12 de junho. Portanto, estudante só brasileiro tem até 12 de junho para se candidatar. E agora, algo que eu queria referir. As nossas mini entrevistas são presenciais. Portanto, nós temos entrevistas presenciais no dia 21 de junho e no dia 23 de junho. E se quiserem fazer os exames internos, é também nos 3 dias antes. Portanto, só precisavam de ficar cá uma semana. O que é uma ótima altura para vir conhecer Portugal. Em junho, Portugal está quente, mas não está aquele calor insuportável. Está quente, está bonito. Lisboa é uma cidade muito bonita e, portanto, também era uma boa forma de nos virem conhecer. E também queria falar neste sentido. Portanto, candidaturas, 30 de maio, estudante português ou nacional, 12 de junho, estudante internacional. E vocês perguntam, mas vai abrir outra fase de candidaturas? É provável que abra outra fase de candidaturas, mas nós só podemos abrir uma segunda fase se sobrarem vagas de primeira fase. Está bem? Portanto, não quero estar aqui a dizer vai abrir de certeza, porque eu não sei se vamos ter vagas ou não. Só em julho é que vou então saber. Outra questão que eu vos queria dizer é que nós temos sempre portas abertas. Se por acaso vocês têm alguma viagem marcada com os vossos familiares para Portugal, se alguém da vossa família está em Portugal e gostava de conhecer a faculdade, basta contactarem-nos ou contactarem a Cris, que agendamos sempre uma visita presencial. Não é preciso ser nestas datas, é nas datas que vocês estiverem disponíveis, estiverem em Portugal, conseguimos sempre agendar aqui para vos receber e tentar apresentar algum aluno também para que vocês possam falar com os nossos alunos. Agora,
voltando a questões práticas de candidatura. Como é que se faz a candidatura? A candidatura é online no site da Faculdade de Medicina, está bem? Depois de apresentar a candidatura, vão então preencher as 4 questões do portfólio. Depois temos as mini-entrevistas e depois finalizamos a candidatura, então, submetendo todos os documentos que vocês ainda não tenham. Portanto, vocês agora vão submeter toda a documentação que têm no primeiro passo de apresentar a candidatura e depois em julho, se tiverem informação mais atualizada, submetem então a informação mais atualizada. E só aí, portanto, nós, para estudante internacional, vamos dar os resultados dia 7 de julho e para estudante nacional vamos dar dia 24 de julho. Portanto, só mesmo em julho é que vocês vão saber se estão colocados ou se não estão colocados. Contudo, a Cris e eu temos consciência das notas mínimas de candidaturas dos anos anteriores e, portanto, conseguimos logo balizar se as vossas notas estão dentro do esperado, está bem? Porque às vezes é um bocadinho difícil converter as notas dos vários sistemas de ensino para as notas aqui que nós aceitamos e, portanto, o melhor é sempre contacto caso a caso para garantir que está tudo certo e tudo pronto para ingressar no curso. E agora estou aqui aberta a todas as questões que vocês tenham, perguntem. Ana, então vamos lá que, olha, a gente está com 18 minutos para terminar e o que mais a gente tem aqui é pergunta. Então, primeiramente, Ana, eu vou fechar aqui a tua apresentação para ficar mais fácil para que vocês possam. O Luiz, que está nos assistindo aqui pelo YouTube, fez uma pergunta bastante interessante. Ele diz assim, que eu tenho a cidadania portuguesa, mas o meu filho não. E o filho é que quer concorrer para medicina. E aí, ele é estudante internacional ou não, Ana? O pai é português. Não. Se tem familiar direto, pai ou mãe, nacional, não pode concorrer com o estatuto de estudante internacional. Pronto, então, nesse caso, Luiz, precisa fazer os exames nacionais em Portugal ou ter exames estrangeiros homólogos, como a Ana falou. Outra pergunta aqui, que aí gerou um pouquinho de confusão, Cláudia, e eu peço desculpa se não foi clara na minha explicação, ela diz o seguinte, Ana, minha filha tem cidadania europeia e está fazendo IB de Biology e Chemistry. Ela não teria direito a fazer a prova de disciplina extra, então? Queria entender o melhor caminho, não ficou claro para mim. Então, ela está faltando a prova de física. Então, se o aluno não tem a prova de física do IB e tem cidadania europeia, qual é a solução? Fazer o Exame Nacional de Física e Química. Exatamente. Então, você pode juntar, Cláudia, o IB da sua filha de Biology e também o de Matemática, que a Ana citou, mas faz o exame nacional aqui em Portugal de Física e Química, porque aqui, como a Ana disse anteriormente, é considerado uma prova só, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Mais perguntas aqui, Ana. Elvira, mãe de uma outra aluna aí que está se candidatando na Católica, hein? Ela pergunta o seguinte, deixa eu ver que eu perdi a mensagem da Elvira. Cadê, Elvira? Você está aqui. A Elvira faz a seguinte pergunta, as mini-entrevistas serão antes das provas do Exame Nacional presencial em Lisboa? É isso? Eu não vi as datas das mini-entrevistas. Portanto, as mini-entrevistas... Mas para estudante internacional ou nacional? Não, ela é europeia, a filha da Amanda. Europeia. Portanto, nós temos um calendário de mini-entrevistas que ocorre em várias fases, desde junho até julho. E, portanto, para estudantes europeus, nós estamos a fazer as entrevistas de 16 de junho até 8 de julho. Então tranquilo. Mas aqui, sim, e aqui, é perto, sim, do Exame Nacional, e aqui, portanto, vai, obviamente, os estudantes que não moram em Portugal, vamos tentar ajustar para os dias em que estão disponíveis e que estão em Portugal, portanto, não há problema, têm é que nos contactar com antecedência, referindo, então,
olha, eu vi que o período das entrevistas era daqui a aqui, eu só estou em Portugal nestes dias, e nós tentamos então agendar, porque cada set de entrevistas tem 8 alunos que vêm de uma vez só, portanto temos que fazer aqui sempre o esquema de ir adaptando conforme as necessidades, principalmente para estudante internacional. Claro, mas fique tranquila, eu vi que a gente conversa aqui com a Ana, encaixa a entrevista da Amanda no período que vocês estiverem aqui em Lisboa. Exato. Agora uma pergunta da Patrícia França, aqui da nossa equipe, muito bem observada a pergunta da Patrícia, lendo o edital, né? Porque a equipe da Edu Portugal lê todos os editais das universidades, e a Patrícia já leu aqui a seguinte informação, Ana. No site consta candidatos para a cota especial, candidatos emigrantes portugueses, isso é o que está no site da Católica Medical School, candidatos emigrantes portugueses familiares que com eles residam e luso-descendentes. Nesse caso, os candidatos que preencham os requisitos, que têm o certificado de residência para fins estudantis, concorrem apenas para essas 2 vagas específicas ou também podem concorrer para as vagas gerais dos estudantes nacionais. Quem tem a residência em Portugal concorre para as vagas dos estudantes nacionais. Não, nesse caso é o aluno que tem a cota de imigrante luso-descendente. Imagina, você tem 2 vagas. Sim. Você tem 2 vagas. Eu tenho 4 alunos, por exemplo. Então, 2 ficaram com as vagas e os outros 2 não concorrem ou esses 2 caem para concorrer pelo nacional? Eu teria que ver essa situação mais em detalhe. Eu agora não consigo responder assim de cor. Não tem problema, mas a equipe do Portugal sempre pega assim o que é mais complexo, mas a gente depois avalia isso com você, tá, Ana? Tranquilo. Mas fiquem tranquilos que tem solução para isso, tá bem? Vamos lá, mas obrigada, Patrícia. Excelente observação aí. Mais uma pergunta da Elvira. Os alunos da Católica fazem estágio em quais hospitais? Você pode repetir, Ana? Sim, portanto, o nosso hospital universitário é o Hospital da Luz de Lisboa, mas depois temos as rotações clínicas passam por vários hospitais públicos, desde o Beatriz Ângelo, Amadora Sintra, São Francisco Xavier e também da União das Misericórdias Portuguesas. Portanto, nós temos parceria com os vários hospitais públicos que existem, as várias instituições, até porque um médico tem de saber o contexto tanto no privado como no público. Nós temos parcerias. O nosso colaborador clínico principal é efetivamente o Hospital da Luz, mas a partir do 4º, 5º ano e 6º, nas rotações clínicas e no estágio, são vários hospitais e unidades de saúde que vocês vão passando. Perfeito. Mais uma questão agora da Marcela. De uma forma geral, Ana, se você puder resumir, como é o procedimento de candidatura de alunos com nacionalidade portuguesa? Com nacionalidade portuguesa, a candidatura faz online, mas é obrigatório terem exames nacionais portugueses. Não podem candidatar com ENEM, têm que ter exame nacional português, ou IB, ou A-Level, ou outro sistema de ensino estrangeiro que corresponde, então, às nossas provas de ingresso. Se está a frequentar ensino brasileiro normal, não pode entrar com ENEM, tem que fazer exame nacional português. Perfeito. E agora uma pergunta da Giovana, que é a Giovana Garrilha, também uma aluna aqui do Portugal. Boa tarde, tudo bem? Quais os valores da taxa de candidatura e o valor do curso? Portanto, o valor do curso difere de estudante com cidadania europeia e estudante de cidadania não europeia. Portanto, a taxa de candidatura é de 420 euros para estudante internacional e o valor da mensalidade é à volta de... eu vou falar se calhar em valores anuais. O valor da mensalidade anual é à volta de 23 mil euros ao ano. Eu não sei se consegue converter mais ou menos para real, Cris. Posso. E é dividido em 10, não é isso? Em 10, sim. Sim. Então, a gente está falando à volta de R$ 14.900
por mês, 10 parcelas, não 12, tá? A gente sabe que no Brasil tem universidades cobrando muito mais caro e não chega aos pés da Católica Medical School. E para quem tem cidadania europeia ou portuguesa, são então à volta de 18 mil euros ao ano. Ok. Se quiser converter. Claro, vamos lá. Então, a gente está falando de 11.700 mais ou menos reais por mês, 10 parcelas também para o estudante nacional, tá bem? Lembrando que a Ana falou lá atrás, vocês sempre têm direito, ano a ano, em função do aproveitamento de vocês acadêmico, de concorrer às bolsas de mérito. Então, quanto mais altas, dependendo das regras da Católica, é possível concorrer às bolsas de mérito, tá bem? Vamos lá, que a gente está cheio de pergunta aqui. Vamos agora, turma. Nossa, Ana, tá? Olha, a sua tá campeã aqui. Ah, olha que pergunta interessante do não sei, Lulu Mendes. Há possibilidade de fazer intercâmbio entre países durante o curso? Sim, foi conforme eu expliquei. Nós temos a possibilidade de fazer o intercâmbio chamado Erasmus, que passa um semestre do curso fora, ou então, se não quiserem passar tanto tempo, nas disciplinas opcionais que vocês podem escolher fazer um estágio fora, num hospital no estrangeiro ou numa faculdade no estrangeiro. Portanto, têm sempre abertura ao mundo para fazer os programas de intercâmbio que queiram e têm sempre também o apoio da faculdade nesse sentido. Temos um programa internacional em inglês e, portanto, nós queremos abrir-vos as portas ao mundo e que vocês tenham as maiores experiências possíveis para depois decidirem, então, o que é que querem fazer enquanto médicos. Perfeito. Ana, olha essa pergunta da Gabriela também, que mandou no Instagram. Para entrar no curso usando o Enem como estudante internacional, e se depois eu conseguir fazer a minha cidadania portuguesa, ela poderia mudar o valor da propina ou isso seria ilegal? Não, portanto, se entra como estudante internacional, permanece como estudante internacional. Ok. Ela poderia mudar só no mestrado ou na parte do mestrado também não pode? Ela segue o curso inteiro? O curso é inteiro, portanto, porque nós não atualizamos a mensalidade. Por exemplo, um aluno que entra agora em 2025 com esta mensalidade vai pagar esta mensalidade durante os 6 anos. Está bem? Nós atualizamos sempre. Repete, por favor, que o brasileiro agora teve um ataque cardíaco. Repete. Desculpa. Repete. Portanto, um aluno entra em 2025 com uma mensalidade. Em 2026 vai pagar a mesma mensalidade, em 2027 a mesma, em 2028 a mesma e até acabar o curso. Portanto, não há atualização de ano a ano. Gente, vocês perceberam que a Ana acabou de falar? A gente que está no Brasil, que está habituado, que todo ano vem lá, reajuste de mensalidade, todo ano, mensalidade, e aumenta o reajuste. Aqui não, entrou do 1º ao 6º ano fixo, não tem reajuste. Olha só a economia disso, mesmo entrando como estudante internacional, hein? Excelente, nem eu sabia dessa. Nós reajustamos, por exemplo, em 2025 a mensalidade é uma. Quem entra em 2025 paga aos 6 anos essa. Obviamente, por inflação, em 2026, para os novos alunos, a mensalidade vai ser outra, mas aí esse aluno pagará também os 6 anos sempre a mesma coisa, está bem? Não há surpresas de ano a ano. O aluno entra num ano, 6 anos, paga sempre o mesmo. Excelente, excelente. Olha, boa notícia. Vamos lá, a pergunta agora é da Camila Castro também. Gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é, como ingressar no curso de medicina já tendo uma licenciatura anterior na área de saúde? E a segunda é, como e quando ocorrem os processos seletivos? Nós ainda não temos candidaturas abertas para detentor de licenciatura, como eu referi, a faculdade só abriu em 2020. Já temos
candidaturas abertas para transferência ou mudança de curso, mas para detentor de licenciatura, não. Mas pode-se candidatar com a nota do ensino médio e fazer os exames internos, caso tenha apenas cidadania brasileira. Excelente. Boa, Ana. Vamos lá. Outra pergunta agora da Camila Mitiasi. Eu tenho... Bom, essa pergunta é repetida, desculpa, mas eu vou passar na mesma, Ana. Eu tenho cidadania europeia e gostaria de saber como faço para cursar medicina, que eu já me formei no ensino médio em 2022. Para cursar medicina, quem tem a cidadania portuguesa ou europeia é obrigatório fazer os exames nacionais portugueses. Exatamente. Então, é a mesma resposta aqui da Cíntia Pimenta, que ela faz exatamente a mesma questão sobre o filho que pretende fazer medicina, ele tem cidadania portuguesa, e a forma de entrar é, como a Ana acabou de responder, pelo ensino, pelo Exame Nacional Português. Não pode utilizar as notas do Enem, um cidadão que tem um aluno que tem a cidadania portuguesa, tá bem? Caso seja pelo Exame Nacional, que é o caso, vocês indicam curso preparatório? Sim, do Portugal tem cursos preparatórios especializados em todas as disciplinas aí dos alunos que pretendem fazer os exames aqui em Portugal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para passar para a Ana, que a gente está chegando no finalzinho. Aproveitem, 3 minutos finais. A pergunta da Elvira de novo. O campus de medicina da Católica fica em Sintra ou em Lisboa? Conta a história do shuttle, que eu acho que você não falou, Ana. Sim. Então, a universidade, a faculdade, não fica no centro de Lisboa. Fica mais ou menos a 20 minutos de distância do centro de Lisboa. Portanto, fica numa zona que pertence a Sintra, mas não fica em Sintra, portanto, é 20 minutos de distância do centro de Lisboa, pronto. E nós temos... Sim, e nós temos transporte gratuito para os nossos alunos do centro de Lisboa para a faculdade, para ir e para voltar. Temos vários horários de autocarros que vocês podem apanhar, marcam através de uma aplicação, entram num autocarro e chegam então à faculdade. Isto é muito importante, porquê? Porque a maioria dos alunos, quando vem para Portugal, quer ficar no centro da cidade, onde se passa tudo, não é? E, portanto, nós temos estes autocarros de vários pontos do centro de Lisboa que os nossos alunos apanham de forma gratuita, em 20 minutos estão na faculdade e depois voltam também no horário que escolherem. Exatamente. Bom, e agora, eu gostei do comentário do Luiz Eduardo, ele falou, preço fixo, joia. Então, vamos lá. A última pergunta, que é a pergunta da Larissa Alves. Consigo estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Sempre aparece a pergunta. Brasileiro adora estudar e trabalhar, né, Ana? É sim, consegue. Agora, o curso é muito exigente, é um curso de medicina. É um curso que ocupa o dia inteiro praticamente. Nós, por exemplo, à quarta-feira, nós não temos aulas até ao terceiro ano, porque é o self-study day para vocês estudarem, mas a partir do quarto ano vocês estão nas rotações clínicas e um curso de medicina exige muito estudo. Nós temos muitas aulas, porque temos aulas muito práticas, portanto têm várias aulas e têm que estudar. E, portanto, o que é que eu aconselho? É trabalhar com o nosso gabinete de responsabilidade social da universidade, em que vocês podem escolher os vossos horários que pretendem trabalhar e que conseguem mediante a vossa disponibilidade da faculdade. Portanto, o mais fácil seria... Desculpa, Ana, pode concluir. Sim, o mais fácil seria então trabalhar mesmo para a universidade, ajudar em eventos, em conferências, em gabinetes que necessitem, porque conseguem adaptar o vosso horário consoante os exames que têm, as aulas. Não é como irem trabalhar mesmo para outro sítio que tem um horário rígido. Aqui não. Vocês querem trabalhar para a universidade, fazem o vosso próprio horário. Olha isso, era essa a dica que eu ia dar, porque a Ana já deu até uma oportunidade de uma renda extra dentro da universidade, né? Então aproveite, Larissa, porque estudar medicina aqui em Portugal e na Católica é bastante exigente, porque não é à toa
que a Católica tem altíssimas taxas de empregabilidade, né? Vou falar que medicina, então, é uma coisa absurda aqui, não só em Portugal, mas lembrem, vocês têm toda a Europa para trabalhar, uma vez que o diploma da universidade é válido automaticamente em todos os países dentro da comunidade. Então, aproveitem, tá? Ana, quero agradecer, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa EduTalks, agradecer, assim, a sua presença, a sua apresentação, como sempre, sensacional, impecável, como dizem, e espero vê-la agora, quem sabe, no final do ano lá no Brasil, quem sabe estaremos juntas. Exatamente. Obrigada e boa tarde a todos. E se tiverem dúvidas, já sabem, podem contactar a Cris, que a Cris contacta-nos e nos esclarecemos tudo, caso a caso. Com certeza, gente, muito obrigada. E para você que chegou agora no final, daqui a pouco essa EduTalk está gravadinha aí no YouTube e vão ter aqui embaixo os links também da Católica, caso vocês queiram falar diretamente com a Ana e com a equipe dela, tá bem? Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Até a próxima.